A lei do espelho, peraí, a lei do espelho determina que nosso inconsciente, impulsionado pela projeção psicológica que realizamos durante esse momento, nos faz pensar que o defeito ou desagrado que percebemos nos outros existe somente lá fora e não em nós mesmos. Fulano é mentiroso. Vai me dizer que você nunca mentiu na vida. Lógico que mentiu. Só se você não é normal, se você não é humano. Você pode não ter falado mentiras graves, mentiras que comprometesse, mas você já mentiu, sim. E se você já mentiu, por que você está tão preocupado com a mentira do outro? Se a mentira do outro não está interferindo na sua vida e nem na vida das pessoas que você ama, o que você pode fazer? Uma coisa, eu estava conversando com uma pessoa ontem e ela me perguntou o que ela poderia fazer para ajudar os filhos dela, com relação a manter o canal de comunicação aberto, com relação a fazer com que os filhos delas crescessem autorresponsáveis, crescessem, além de autorresponsáveis, crescessem proativos. E eu disse para ela uma das coisas que eu vou dizer aqui para você. Nunca fale do erro. Desculpa, nunca fale da pessoa, fale do erro. Então, nós podemos criticar a mentira, mas não a pessoa que falou a mentira. Pô, como assim? Olha só, isso aqui não é certo, porque isso aqui é mentira. Isso é mentira, isso aqui, ó. Isso aqui não é mentira, aqui, ó. Olha aqui a prova da verdade está aqui. Isso aqui é mentira. Agora, eu disse, você não presta, você é canalha, seu isso, aquilo, você não quer lá, você quer lá. Entendeu? Eu cresci num lar onde quem falava a verdade tinha prêmio, e quem falava mentira era penalizado. Então, por maior que fosse o erro, se a gente falasse a verdade, estava tudo bem. Mas se falasse mentira, estava tudo mal. E, graças a isso, eu aprendi a ser autorresponsável muito cedo, porque eu assumia os meus erros, porque eu sabia que valia a pena assumir os meus erros. E eu estava falando, se você quer manter um canal de comunicação aberto, e isso vale para qualquer pessoa, seu marido, sua esposa, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu amigo, seu colega de profissão, cometeu um erro, fale sobre o erro, mas não sobre a pessoa. Até porque nós não somos capazes de julgar de maneira adequada o que levou a pessoa a errar. A gente não sabe. No domingo, eu tenho uma pessoa que eu adoro, ele, que é o Chan. É um rapaz da minha religião, um jovem homem nobre, rapaz maravilhoso, ele tem quase 2 metros de altura, né? Fala com ele e faz assim, mas eu sou totalmente fora do ar. E ele passou por mim por um lado, passou por mim pelo outro, e eu não estou vendo ele, não estou, quase 2 metros de altura, eu não estou enxergando. Até que chegou uma hora que ele parou na minha frente, abriu aquele sorriso que ele tem, maravilhoso, e disse: Oi, Eliane, oi, professora. Ele às vezes me chama de professora. E eu falei: Oi, Chá! Aí abracei ele, beijei ele. Ele falou: Nossa, eu já tinha passado por você, mas 3 vezes. Você não viu. Eu falei: Ainda bem que você já sabe, né? Ele falou: Não, fica tranquila que eu sei. Pois é. Ele sabe, mas muita gente não sabe. E muita gente me chama de mal educada, grossa e ignorante, porque eu passo e não falo. E por que você não fala? Porque eu não vejo. E por que você não vê? Tenho déficit de atenção. E eu não vejo. E para alguns isso é ofensa, é falta de educação, grosseria, e para outros, não, porque me amam e me aceitam como eu sou, com as minhas virtudes, meus pontos fortes e os meus pontos fracos. E isso é a lei do espelho. Ele é uma pessoa maravilhosa, por isso ele não se importa de eu passar por ele e não enxergá-lo. E quando ele quis realmente falar comigo, foi apropriado, ele parou na minha frente, abriu o melhor sorriso, tocou no meu braço, e foi a hora que eu enxerguei ele. E tudo bem. Então, será que você realmente tem condições de avaliar e julgar perfeitamente o erro do outro? Até que ponto você é capaz de avaliar se aquilo ali é o caráter dele?
o caráter dela, ou se simplesmente aquela pessoa tem um vício emocional, se aquilo começou na infância, dentro da própria casa dela. Eu lembrei de uma história que aconteceu na França. Um homem foi condenado à morte na França e o último pedido dele foi ver a mãe dele. Ele foi condenado à morte porque ele foi pego roubando. E ele, para poder se livrar do flagrante do roubo, não ser preso, ele acabou tirando a vida de uma pessoa. Foi assim que eu conheci essa história. Se por acaso estou errando algum detalhe, estou vendendo peixe como eu comprei. E aí encontraram a mãe do homem antes de enforcar o homem. E a mãe então foi falar com o filho. E quando a mãe chegou bem pertinho dele, ele deu uma mordida no nariz da mãe, arrancou o nariz da mãe com uma mordida. E disse para ela, e todo mundo ouviu o seguinte, que aquela mordida é para que ela, enquanto ela vivesse, ela se olhasse no espelho, ela lembrasse. E se ele estava morrendo enforcado, foi porque ela, desde criança, disse para ele roubar, quando não havia necessidade. Ela ensinou ele a roubar na casa das pessoas, ensinou ele a roubar em vários lugares. E ele cresceu com o vício de roubar. E por causa do roubo, ele foi se enrolando cada vez mais, e até que ele se tornou um assassino também, que estava ali para ser enforcado. Parcialmente, ele é responsável, e parcialmente, a mãe dele colaborou, né? Porque a partir do momento que ele cresce e ele tem discernimento, ele poderia ter escolhido um outro caminho. Mas, por outro lado, ela ensinou ele a roubar. E aí? Será que você julgaria a mãe? Julgaria ele? Quem, afinal de contas, está certo? Ele, porque não tem autorresponsabilidade, responsabiliza a mãe pelo vício de roubar? Ou a mãe, que desde criança ensinou o filho a roubar? Vocês estão entendendo como é complexo e como é difícil a gente julgar? Eu não sei por que que aquela mãe ensinou aquele menino a roubar. Eu não sei a história dela. Eu não sei se ela, quando era criança, também aprendeu a roubar porque o pai ou a mãe ensinou. Eu não sei. Eu não tenho como avaliar. Eu posso deduzir algumas coisas, mas eu não tenho como avaliar. Eu não tenho como defendê-lo, porque ele tinha uma escolha, e eu não tenho como defendê-la, porque ela tinha uma escolha. Eu não tenho como acusá-lo, porque ele se acostumou com aquilo desde criança. Eu também não tenho como acusá-la, porque eu não sei a história dela, porque que ela levou o filho dela a ensinar a roubar. Então, é tudo muito complexo. Então, por que se tudo é tão complexo e tão difícil, você se, se sente capaz de julgar e sentenciar alguém? Por isso que todas as vezes que você aponta o defeito e o erro do outro, a falha do outro, isso diz respeito a você e não ao outro. Por que que a mulher fofoqueira te incomoda? Por que que aquele homem grosso e ignorante te incomoda? Por quê? Por que que você alega que a sua mãe te irrita quando é você que está se irritando com a tua mãe? Por que que você alega que esse filho aí não te dá um minuto de sossego quando é você que não sabe lidar com esse filho que é inquieto, que é impulsivo? A lei do espelho é uma lei que nos enche de autorresponsabilidade e tira a gente da vitimização. Por quê? Porque eu não estou sendo controlada pelo outro. Eu determino o que eu faço com aquilo que o outro faz. Essa projeção é um mecanismo de defesa, ou seja, atribuímos a outras pessoas nossos sentimentos, pensamentos, crenças ou até mesmo ações próprias que são inaceitáveis para nós. Uma pessoa correta nunca vai aceitar roubo, nunca vai aceitar abuso sexual, nunca vai aceitar mentira. Uma pessoa correta nunca vai aceitar muitas coisas. Lógico que não vai. Mas o fato de não aceitar não significa julgar.
Eu preciso discernir o que é bom ou ruim na minha vida. Eu preciso discernir o que eu quero e o que eu não quero para a minha vida. Mas isso não me dá o direito de invadir a vida do outro, julgando o outro. Ela começa a atuar durante experiências que nos trazem algum tipo de conflito emocional. Ou pode acontecer também nos momentos em que nos sentimos ameaçados, tanto interiormente quanto exteriormente. Alguém que fala palavras rudes para você, né? Isso nos ofende, nos magoa, nos deixa no estado de alerta, né? Às vezes você pode ter o ímpeto de agredir alguém. Eu ontem à noite com meu marido, a gente viu alguns vídeos de situações em que motoristas de Uber passam por verdadeiras coisas absurdas. E uma delas foi um motorista de aplicativo que disse que não ia entrar no condomínio. Ele estava deixando a senhora na porta do condomínio dela, mas ele não ia entrar, e ela não aceita isso, ela agride ele fisicamente. Teve uma que cospe no motorista porque ele simplesmente disse que não ia fazer o que a pessoa estava ali querendo, que era continuar a corrida de graça. Ele disse: a senhora não vai me pagar, isso aqui é o meu trabalho, meu ganha-pão, eu não tenho obrigação dele. A pessoa então cospe nele. Então, olha que coisa interessante isso, né? O que eu estou sentindo, a minha frustração, a minha raiva, sabe? A minha verdade, o meu senso de justiça justifica cuspir, agredir, xingar, ofender. Será que realmente justifica? Será que é assim que as coisas funcionam? A Eliane, você está falando sobre situações extremas? Não estou, não. Eu garanto a vocês que muitas vezes, no convívio do lar de vocês, lógico que muito menor grau, ninguém precisou agredir ninguém, mas em alguns momentos de alto nível de estresse, palavras foram ditas que não deveriam nunca terem sido ditas, e depois a gente se arrepende, mas não tem mais o que fazer. Porque um pedido de desculpas honesto e sincero pode verdadeiramente levar o outro a aceitar você na vida dele ou dela por mais tempo, mas não significa que aquelas palavras vão ser esquecidas ou aquilo que você falou além do que deveria, aquela dor que a pessoa sentiu na hora, não tem como voltar atrás e tirar a dor. Ela já está sentindo. E eu falo isso porque eu já errei muito. Não pensem em vocês, porque hoje eu estou aqui no Reprogramação Mental, eu sou perfeita porque eu não sou. Sou um ser humano igualzinho a vocês. E por isso eu amo dar essa aula. Porque cada vez que eu estou dando essa aula, eu estou me lembrando dos princípios da lei do espelho, e isso me ajuda a ter uma melhor qualidade de convivência. Mas nem sempre essas projeções envolvem apenas defeitos. Nós vamos ver isso agora. Elas também podem acontecer com as experiências positivas. Um exemplo típico da projeção psicológica ocorre quando nos apaixonamos e atribuímos à pessoa amada certas características que, na verdade, só existem em nós mesmos. A fulano e o fulano estão dizendo, ele é maravilhoso, ela é maravilhosa, nossa, ela isso, ela aquilo, mas a pessoa, todo mundo sabe que a pessoa não é aquilo que aquela que ama está dizendo que é. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mães que colocam os filhos num pedestal e todo mundo está vendo que aquele filho daquela mulher ali não é nada daquilo que ela está dizendo. Por quê? Isso diz respeito a ela, não diz respeito ao filho ou à filha. Diz respeito a ele ou a ela, e não ao namorado, à namorada, ao cônjuge. A lei do espelho se reflete quando afirmamos conhecer muito bem outras pessoas. E, na verdade, o que fazemos é projetar sobre elas nossa própria realidade. Ora, para pensar aqui comigo. A partir do momento que ninguém controla ninguém, como é que você pode ter certeza que você conhece uma pessoa? Eu amo muito meu marido, tenho certeza que ele me ama também. Nós temos um casamento feliz. Temos. Somos privilegiados. Mas eu não o conheço perfeitamente. E ele também não me conhece perfeitamente. Poxa, mas às vezes só num olhar você não sabe o que ele quer, sim. E quando ele olha para você, ele não sabe o que você quer, sim. Mas ele não sabe tudo a meu respeito, e nem eu sei tudo a respeito dele. Isso é impossível.
Por mais que a gente conviva, não tem como saber. Não existe como saber. Quando essa situação ocorre, colocamos nossa visão projetada de nós mesmos sobre a imagem física da outra pessoa, que é captada por nossos sentidos. Então, lembra de Vinícius de Moraes? O amor vê razão que a própria razão desconhece? Pois é. Quando eu estou num relacionamento, seja de que natureza for, eu preciso de muito discernimento e muito pouco julgamento. Porque se eu me atenho ao discernimento do que eu quero ou não quero para a minha própria vida, ao invés do ele é, ela é, eu tenho muitas possibilidades de ter um relacionamento saudável. Mas a partir do momento que eu chego para um filho, marido, filha, mãe, irmão, irmã, amigo, colega, você é, querido, querida, nós não somos, nós só estamos alguma coisa por algum tempo. Ninguém aqui, por enquanto, temos duas coisas certas: o dia que nascemos e o dia que vamos morrer. De resto, tudo muda o tempo todo. Hoje de manhã, eu fui para a academia. Quando eu saí da academia, que eu peguei o carro, que eu virei, cadê? Não, não funcionou. Não é possível, o carro estava tão bom. Fechei o carro e vim para casa a pé. O marido foi lá, pegou um mecânico e descobriu que o problema era na bateria do carro. Trocou, botou outra novinha, o carro está bom agora. Mas eu tinha como prever isso? Não. E agradeci a Deus que foi perto da minha casa. Imagine se eu estou numa estrada, se eu estou viajando para o Rio de Janeiro no meio da estrada e a bateria apaga. Então, nós não temos como controlar as circunstâncias, as pessoas. Você, por mais que você ame alguém ou conviva com alguém, você não sabe se aquele alguém está feliz ou infeliz, se ele está paciente, se ele acordou bem, não acordou bem. Mulher, então, é uma caixa de surpresa por causa da TPM, por causa do ciclo hormonal que a gente tem, né? Os homens, coitados, né? Às vezes passam uns apertos danados com a gente, por quê? Porque tem dias que a gente está maravilhosamente bem, e tem dia que a gente, até com comercial de televisão de margarina, a gente está chorando. E como é que você, então, pode ignorar a lei do espelho e achar que você pode avaliar uma pessoa de forma muito assertiva? Se nós temos um júri profissional, nós temos os jurados, alguém acusando, alguém defendendo, tem lá o juiz que vai dar uma sentença. Existe erro? Imagine você só por você. Então, a lei do espelho, ela está falando de você o tempo todo, não está falando do outro.